Olá, pessoal do Brasil, Estados Unidos e Europa. Eli Boda com mais uma podcast conversa entre educadores, celebrando 15 anos de uma publicação que nasceu em Passo Fundo, Brasil, e é sediada no estado de Washington desde 2011. Hoje eu estou com uma convidada muito especial que vai nos dar algumas dicas aqui também de pediatria e obesidade infantil. A gente vai abordar esse tema. Ah, tudo bom, doutora Rô? Tudo bem comigo. Aí que horas são? Onde você está? Aqui 20 horas e 2 minutos. 20 horas e 2 minutos. Aqui eu tô 4 da tarde, 4 p.m. Eu tô no estado de Washington, a doutora está em Passo Fundo, Rio Brasil? Grande do Sul, Rio Grande isso, do Sul. Brasil. Muito. Só um detalhe, tu tá me vendo bem aí na tela? Sim, tá tudo, Sim, tudo então tá ótimo. bem. Tá a minha imagem, tá bom, obrigada. Ok. Eu vou pedir Uhum. para a doutora Rosimari se apresentar para quem está nos escutando. Bom, meu nome é Rose, né? Rosimari Zander, Guedes Zander. Eu moro aqui em Passo Fundo, fiz minha formação em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. E a residência médica aqui no Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo, né? Eu sou pediatra, né? E escolhi pela pediatria já lá no terceiro ano da faculdade, quando comecei meus estágios. Vi que eu tinha um amor especial e uma atenção especial e um carinho pela pediatria. Então, eu digo que eu me apaixonei pelas crianças, né? E até hoje sigo apaixonada, porque elas são cativantes, né? Embora seja muito desafiador, a gente começar cuidando do pequeno, bem pequenos, que eu atendo sala de parto também, né? E tentar entregá-los da melhor maneira para uma vida adulta, com saúde. Esse é o objetivo do pediatra, né? Que a criança cresça com saúde e, enfim, possa ter uma vida adulta saudável, ser bem-sucedida em tudo que fizer. Então, o cuidado com a criança, com a infância é muito importante para o futuro, né? Para ter um futuro melhor. E aqui nos Estados Unidos, a definição, mais ou menos, o pessoal continua ainda no pediatra até os 12, 16. Como que é no Brasil? Qual é a idade limite para visitar o pediatra? É assim, ó, a Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece que até os 18 anos poderia ficar com o pediatra, né? Então, a gente começa o acompanhamento com o pediatra já numa consulta pré-natal com a mãe, tá? Então, as mães nos procuram e o pediatra já vai ter algumas dicas importantes para passar para essa mãe. E algumas mães já com algum problema em especial, alguma deformidade ou alguma doença congênita, já vão começar a orientação com o pediatra já na gestação. Então, isso a gente chama de consulta pré-natal da mãe com o pediatra. E aí acompanhamos toda a primeira infância, a entrada da adolescência, iríamos até os 18, muitas vezes vamos até os 18 anos. Ali dos 12 aos 18, teria o ebiatra, que é o médico de adolescentes, né? Mas muitos se apegam e a gente diz que é difícil cortar o cordão umbilical. Eu, como não sou muito alta, eu brinco com eles. Olha, quando passar da minha altura, tem que sair do pediatra, tá? Mas, assim, é uma tendência a ficar ali até os 14 anos com o pediatra. Depois eles começam a ficar desconfortáveis, com os pequeninhos na sala de espera, né? Uhum. Então, Mudanças. é E isso. faz muito tempo que exerce a sua prática e qual o local no momento de atuação? Sim, ó, eu me formei, então, em Pelotas, na Universidade Federal, em 1991. Aí, depois, mais 2 anos de especialização, né? A partir desse momento, eu atuo como pediatra, então, desde final de 93. Mas, desde o quarto ano de faculdade, eu já me dedico mais à pediatria, tendo feito estágios por 2 anos em sala de parto, antes de me formar mesmo, e UTI pediátrica.
E depois de formada, sempre sigo me atualizando, fazendo curso e, como eu digo, aprendendo todos os dias, né? Que é uma área ampla, a pediatria envolve um amplo conhecimento, como E toda a medicina, né? como toda medicina. E também uma Aham. parte de educação, né? Na prevenção, educar os pais, como, por exemplo, se ele é pequenininho, você não tem como diretamente educar o paciente, então envolve toda uma dinâmica familiar, né? No seu As trabalho. pessoas se preocupam, dizem assim, mas como é que vai examinar uma criança, né? Porque ela não fala onde dói, não fala o que sente. Mas o pediatra, ele tem essa peculiaridade, né, de saber ler a criança, o olhar da criança, auscultar o pulmão, o coração, mesmo com a criança chorando, e a gente sente o fígado quando palpa o abdômen, enfim, o baço, os gânglios no pescoço, com muita facilidade, porque esse é o nosso chão, é o nosso Uhum. dia a dia, né? Então, a criança não precisa necessariamente falar, mas sempre os pais vêm com a história clínica, o que está preocupando, né? E isso ajuda, claro, no diagnóstico. Muito bem. E se alguém quiser marcar uma consulta, onde ele encontra ou tiver alguma dúvida, qual é a sua Ah, localização? eu estou no edifício Crediplan, né? Na sala 610, bloco B, Passo Fundo, próximo ao Hospital São Vicente, tá? E lá o telefone aqui é 54, né, Brasil, é 3312-7963. Eu recomendo, eu vi fotos do seu atendimento, então todo carinho, todo envolvimento com a criança, realmente muita dedicação na profissão. Vamos falar um pouquinho, primeiro sobre a pandemia. Notou alguma mudança aqui fala longo, o Covid longo, alguma coisa, algum prejuízo ou diferença na prática antes da pandemia e pós-pandemia? Sim. Na pandemia em si, o prejuízo para as crianças foi relacionado a estarem reclusas, né, dentro de uma casa, sem poder ir à escola, sem poder interagir com os outros coleguinhas, né? E as crianças ficaram enclausuradas, assim como a maioria dos adultos, né? Isso causou um prejuízo cognitivo importante para as crianças. Isso gerou um prejuízo motor, né? As crianças deixaram de brincar ao ar livre, de interagir na escola com os outros coleguinhas, e aumentou muito a obesidade na infância, né? Olha. Isso. Agora, março é considerado um mês que a gente fala mais sobre obesidade, né? Que nos chama atenção. E a obesidade surgiu, piorou na pandemia, né? As pessoas também começaram a ficar mais em frente às telas, as crianças também, joguinhos de computador, enfim, pararam de se exercitar. Uma criança saudável, né, na primeira infância ali, até ali a adolescência, ela tem que ter atividade física diária em torno de 4 horas por dia, entende? E isso parou de acontecer, né? E em casa, em frente à televisão, em frente ao computador ou ao celular, né, que é o mais comum, comendo e sentados, deitados, então isso aumentou a obesidade. Eu estava vendo, né, que a obesidade, se nada for feito e nada for modificado, em 2030 nós teremos 254 milhões de crianças e adolescentes com obesidade. Hoje nós temos, assim, de cada 10 crianças, uma com obesa, né? Então eu vejo isso, assim, como uma preocupação e a gente tem que tomar alguma atitude para modificar essa história, né? Com as nossas crianças, tá? Isso envolveria uma alimentação melhor, mais rica em fibras, né? Porque no mundo moderno é muito processado, ultraprocessado, muito açúcar, muito refrigerante. Isso está trazendo um prejuízo muito sério para a saúde das nossas crianças e dos nossos adultos, né?
Assim, se sabe que 50% das crianças que são obesas vão se tornar adultos obesos, Uhum. né? Doutora Rosimar, eu vou pedir uma informação primeiro para quem está escutando, às vezes está pensando, minha filha está gordinha, ela está obesa. Qual seria a definição de obesidade na infância? Assim, é praticamente a mesma dos adultos, né? A criança, a gente faz o índice de massa corporal, que analisa, assim, o peso para a altura daquela criança. Então, como é que faz isso? Divide o peso pela altura ao quadrado, né? Então, se a criança tem 30 quilos e 1,40 m, eu divido o peso de 30 por 1,40 m por 1,40 m, duas vezes 1,40 m. Bom, mas então, sobrepeso, o índice de massa corporal acima de 25% e obesidade acima de 30%, tá? Onde Hum, o peso pela altura ao quadrado é de mais de 30%. Algumas diretrizes desse ano, né, colocam a circunferência abdominal como um dado importante, que às vezes o IMC, né, que é o índice de massa corporal, não está tão elevado, mas a criança tem bastante gordura abdominal, entende? E isso também é um fator de obesidade, né? Às vezes tem a musculatura de perna mais fininha, de braço, mas a circunferência abdominal aumentada, né? Então, daí, como criança, desde ali bebezinho até a idade de 18 anos, a circunferência abdominal, a tabela é por idade, uhum. tá? Mas adulto, na mulher, seria assim, acima de 80, né? Circunferência abdominal. E o homem lá próximo acima dos 90, por aí já é uma circunferência abdominal para se preocupar. Olha, no Brasil, quando eu morava no Brasil, a gente não via tantos casos, né? E principalmente depois da pandemia, quando vim para os Estados Unidos, eu vejo tanta comida processada, essas cadeias de comida rápida, e realmente dá para notar uma diferença, especialmente depois da pandemia. Então, colaborando aí com a contribuição da doutora Rosimari. E então se tornou ainda maior, um problema ainda maior após a pandemia. Você falou que a alimentação, então, é uma das coisas importantes a cuidar para quem está nos escutando e tem filhos em casa, fibras. Uhum. Na parte da alimentação ainda, qual seria a sugestão, além de incorporar fibras ou frutas ou alguma coisa assim, nesse sentido? Teria outras dicas? Assim, ó, eu gosto de um termo que eu vi um outro colega falar, que a gente tem que ter a dieta divina, né? Então, eu digo para os pais, tudo que Deus fez, podemos comer. O que Deus não Olha. fez, né? Então, assim, ó, e a saúde como um todo tem sofrido em função dos processados, ultraprocessados, excesso de gordura, excesso de açúcar, né? A gente fala hoje em dia no eixo intestino-cérebro. Então, tudo aquilo que a gente come interfere na microbiota intestinal, lá no nosso intestino. O intestino é o maior órgão imune do nosso corpo. Se o intestino estiver doente, mal alimentado, com muita bactéria ruim, a nossa saúde toda vai sofrer, tá? Então, nós temos que colonizar nosso intestino, né, com bactérias boas. E onde que elas estão? Na alimentação. Então, nós temos que ter uma alimentação rica em fibras, né, que são os pré-bióticos, que vão fazer participar da síntese de bactérias boas no intestino. Então, os pré-bióticos estão nas frutas, nas verduras, em alguns cereais, né? E também com probiótico. A alimentação também tem que estar rica de probiótico. Probiótico é um organismo vivo. Nós encontramos onde? Nos leites fermentados, nos iogurtes, tá? E já lá na primeira infância, lá no bebezinho, o principal e o mais rico alimento, né, do mundo é o leite materno, tá? O leite materno tem muitos probióticos, né, de importância fundamental. Nós temos um brasileiro, Dr. César Victor, Victoria.
ele fez um trabalho no Brasil durante 30 anos sobre o leite materno. Então, até participei como aluna, né, aluna dele, assim como outros alunos participaram. Então, ele acompanhou os bebês desde o nascimento até os 30 anos de vida. Foi um acompanhamento a longo prazo. Inclusive, esse trabalho foi premiado no Canadá em 2021, se eu não me engano, a data. Ali, nesse trabalho, ele quis colocar o que, que o leite materno a longo prazo poderia vir a trazer de benefício, né? Uhum. Então, se observou que ele diminui em 13% o índice, a tendência à obesidade, tá? Se observou que as crianças que foram amamentadas no seio com leite materno até os 2 anos, elas se desenvolveram melhor, ficaram menos doentes e também foram mais bem-sucedidas, tiveram uma parte cognitiva melhor e com isso salários melhores, né? Então a alimentação ela é muito importante, né? Aí vamos falar ali do eixo intestino-cérebro, né? Quando tu tem então essa microbiota boa no intestino, com mais bactérias boas, tu vai ajudar na liberação de serotonina, que é um hormônio do bem-estar, né? Então, o cérebro lá é comunicado que está tudo bem, que o organismo fica com menos estresse, também ajuda na liberação de hormônios da saciedade. Então, isso contribui para diminuir a obesidade, né? Então, uma boa alimentação, além de se fazer bem para o sistema imune, né? Que a imunidade, então, se concentra em boa parte no intestino, ela contribui para a gente não ficar tão obeso, né? Olha que maravilha, e gerando bem-estar também. Olha, a conversa muito informativa. Eu estava pronta a perguntar da diferença de prebiótico e probiótico, então, maravilhosa a fala. Ahm, Além dessa alimentação de controlar, assim, aqui eles fazem até chás fermentados, porque tem um movimento vegano também nos Estados Unidos. Qual seria a sua opinião? Porque vou dar um exemplo aqui, pessoal que está escutando a podcast. Eu tenho a minha cunhada, ela tem filhos e eles foram criados, uma já tem 18 anos, com uma dieta vegana. Mas nessa dieta vegana sempre se calculou a alimentação. Como que é a questão do veganismo no Brasil? Se é comum, o pessoal está explorando isso ou ainda há um certo debate? Porque se deprivando assim das proteínas, do leite. Uma época eu tentei essa dieta, minha irmã que é médica também disse: "Não, deixa teus filhos, depois você conversa sobre isso." Tem alguma opinião sobre esse tipo de dieta? São poucos veganos, né? Tem os vegetarianos, veganos, mas tem aumentado, né? O que eu vejo assim que tem aumentado um pouquinho a consciência alimentar, né? Não muito, não como eu gostaria ainda. Mas assim, o vegano, sim, tem a questão das proteínas, né? Do ferro, da vitamina B12, que daí tem que repor, né? Eu não tenho muita experiência com veganos, mas a gente sabe que vai ter que repor aquilo que falta em vitaminas, com vitaminas manipuladas ou até prontas, né? Para suprir aquelas deficiências que a alimentação não supre. E as proteínas são calculadas, as nutricionistas então substituem, né? Aí colocam proteínas de outra fonte, ao invés de dar carne, grão de bico, mas enfim, aí a nutricionista estaria mais apta a falar, né? Mas eu vejo que tem que se voltar para a dieta do que Deus fez, né? O homem, teoricamente, né, é um animal carnívoro, então ele precisaria da carne, da proteína, do ferro, da vitamina B12, mas aí é uma questão de adaptar a alimentação, né? Vejo assim como um movimento interessante, é muito melhor do que comer processado e ultraprocessado, com certeza, né? Eu Exatamente. tenho muita dificuldade, assim, sabe? Eu fiz uma pós em nutrologia pediátrica, tá? Pela Universidade de Boston,
E eles colocaram lá uma questão assim que eu não esqueci durante essa minha pós, né? Sempre o que a gente observa é que o difícil é mudar a dieta da família, tá? Uhum. Todos os dias no consultório as mães dizem: ah, mas ele só come bolacha recheada. Hum. Ah, mas ele não come aqui. Eu não sei se aí vocês têm anicim miojo. Ah, não, mas ele só come se for isso. Que tem um teor de gordura muito alta, um teor de sal muito alto. Ah, mas ele não Conservantes. come, Ah, ele só come os chickens, os mini chickens, enfim, que também tem muita gordura. Eu digo, não, mas quem vai ao supermercado? Quem faz as compras? Entende? São os pais. Ah, não, mas ele come. Eu digo, claro, se a criança vê o refrigerante na geladeira e a água, ela vai tomar o refrigerante, entende? Agora, se Uhum. ela só tiver água, ela vai tomar água, entende? Então, depende do que nós temos em casa e o que nós ofertamos para os nossos filhos, Uma tá? ótima colocação. E, tam, e Até comer vou com ter mais colocado. frequência também, desculpa interromper, quando se fala na primeira infância, assim, quando eles estão aprendendo a comer cada 2 horas, ainda também é válido no Brasil isso? Porque eu vejo outros diferentes opiniões. Um diz que tem que comer mais vezes ao dia, outros dizem não, deixa se ele quer o Nissin miojo e não vai comer mais nada, deixa passar essa refeição que ele vai sentir fome. Eu não sei se tem alguma opinião nesse sentido. Como a pediatria vai ali desde o bebezinho, recém-nascido, até ali os 18 anos, mas enfim, até os 14, né? O bebê depende, o prematuro mama a cada 2 horas, né? Porque o estômago é muito pequenininho, tamanho ali de uma azeitona, então ele mama, fica saciado por aquele momento, dali a pouco ele precisa mamar de novo, né? Mas a criança maior, mais ou menos a cada 3 horas, né? Evitar, assim, pular refeições. E se ele não come, por exemplo, ele só come aquilo, porque só tinha aquilo, então, né? Então, pula, espera em realmente outro horário e oferta um alimento de qualidade. Nem que ele vá fazer a refeição, então, 3 da tarde, né? Se não está na escola, é claro, né? Muito bem. Eu lhe interrompi, teria mais algum comentário que eu... Uma vez uma mãe diz assim: ah, mas ele tem que comer, né? Eu vou lá e passei na loja de doces, daí eu tenho lá um pacote de bombons para ele. Eu digo, tá, mas tu sabe que ele não pode, né? Tu vai lá e compra um Uhum, pacote de bombom, né? Eu não digo assim que a criança nunca vai comer um doce, entende? Até faz parte de algumas memórias da infância, um bolo, um sorvete, né? Mas isso não pode ser uma alimentação, não pode substituir o arroz, o feijão, a carne, a salada, entende? A fruta. Eu digo, eu não entendo o teu amor. Ela ficou me olhando. Eu digo, que amor é esse? Tu sabe que teu filho está acima do peso, que ele não pode comer, e tu vai lá e compra um pacote de bombom para ter em casa. Eu digo, me explica teu amor, entende? O amor, a gente se preocupa com o que vai acontecer, com o futuro, né? uhum, Então, a criança obesa, além assim do aspecto estético, que não dá para dizer que não incomoda, porque eles sofrem bullying, uhum, eles ficam depressivos, né? Quer a gente queira ou não, isso acontece. Causa hipertensão, diabetes, né? Doença articular, problema em joelhos, nos pés, problemas de circulação. E a obesidade favorece até o câncer, né? uhum. Então, aumenta as chances para câncer. Então, a gente tem que procurar ofertar o melhor para os nossos filhos, né? E quando for no supermercado, fazer escolhas melhores. Aqui no Brasil, não sei aí, eles a partir de 2021, mas a gente tem visto principalmente do ano passado para cá, tem um rótulozinho no canto da embalagem dos alimentos que diz assim: alto teor em gordura, alto teor de açúcar. Isso já para chamar a atenção dos pais, né, em relação aos alimentos.
Então, olhar os rótulos também é importante, a composição dos alimentos. A nossa podcast está muito interessante, mas a gente tem um tempo limitado. Eu vou fazer uma pergunta, porque quando eu estava iniciando meus estudos em genética, se falava muito em epigenética e com estudos animais também. Se fosse separar uns cervos aqui nos Estados Unidos, esse é um estudo publicado, e um com uma dieta altamente calórica, estressando o organismo, deixaram eles sem se movimentar, confinados, e eles ficaram obesos, e o outro grupo era o controle, que estava solto, que tinha uma alimentação mais saudável. Eles notaram que quando nasceram também, os filhotes, a próxima geração, eles tinham mais propensão à obesidade dos que foram tratados, assim, comeram demais, estavam obesos, eles tinham propensão de passar isso adiante, através da epigenética. É uma área estudada no Brasil, a genética, a epigenética da obesidade? E qual Também. a tua opinião sobre isso? É Uhum. válida? Esse estudo foi válido? Quando começaram a falar em epigenética, né, daí eu digo, mas o que que é isso, né? Daí Uhum. eu vi que é uma capacidade de mudar a expressão do gene da genética. Passando Então, uma para a geração seguinte, né? tu consegue mudar a expressão do gene, né? Eu, assim, tem pessoas, pesquisadores atuando nesse sentido, né? E aí tu consegue mudar as bactérias lá no intestino, entende? E aí, então tu vai passar isso também na tua para o próximo filho. Quando eu também fiz aquela curso, aquela pós em nutrologia, eu aprendi o seguinte, que a gestante, tudo aquilo que ela come, de certa maneira, passa o sabor no líquido amniótico, entende? E passando esse sabor, há uma tendência ao filho a ter o mesmo paladar da mãe. Então, isso também já contribui para uma família mais saudável, né? Olha, então todos Então, devemos nos preocupar como está a nossa dieta, correto? sim, correto. A gestante, então, a gente fala em 1.000 dias na pediatria, tá? O que são 1.000 dias? É já a alimentação lá da gestante e o bebê até os 2 anos. Até os 2 anos da criança se forma a maior parte neurológica, vai influenciar em todo o desenvolvimento futuro da criança, entende? Uhum. Então, se fala muito aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos, eu acredito também, na importância dos 1.000 dias. Então, começa na gestação e vai até os 2 anos de vida, onde a tua alimentação vai interferir praticamente em boa parte da tua vida. Doutora Rosimari, agradeço muito, foi muito informativa o podcast. Eu vou pedir para deixar uma mensagem final para quem está ali escutando. Olha, a mensagem é que Deus nos fez, né? Colocou os alimentos aí para nos servir, criou o leite materno, que é um alimento vivo, entende? O leite materno, ele é tão rico que todos os dias ele é diferente. Ele vai mudando de acordo com a idade da criança. Então, eu acredito que ele é o melhor alimento do mundo, né? Então, todas as mães que puderem, amamentem, façam o máximo possível para amamentar. Temos que cada vez mais pensar na nossa alimentação, na alimentação dos nossos filhos, para termos adultos saudáveis, inclusive emocionalmente saudáveis, que o intestino saudável, bem alimentado, com fibras, probióticos, prebióticos, favorecem a liberação de serotonina e favorecem a formação de adultos mentalmente saudáveis também, entende? Então, é esse meu recado. Vamos repensar nossa alimentação, vamos pensar no amor que nós temos pelos nossos filhos e por nós, para trazer adultos mais saudáveis ao mundo também, né? Menos doentes. Ótima mensagem. E se você está na dúvida se você está só um pouquinho acima do peso, se está obeso, dá para visitar a doutora Rosimari e fazer uma consulta, né? Se você tiver menos de 18 anos, ou os seus É, filhos, seus netos e sobrinhos. Muito obrigada e
Foi um prazer conversar com você e até a próxima podcast. Obrigada, até, tchau, Tchau, tchau. beijo.